E o título da nossa ministração hoje é Como superar conflitos nos relacionamentos. A palavra do Senhor nos diz em Romanos no capítulo 12, no versículo 18, o seguinte: se possível, no que depender de vós, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Então, no que depender de vocês, se possível, vivam em paz com todas as pessoas. Nós vivemos dias desafiadores para quem deseja se relacionar. Se por um lado, nós hoje temos uma abundância de contatos, por exemplo, se você olhar no seu celular aí, e você for ver quantos contatos você tem, você vai cair para trás da quantidade de contatos. Se você, por exemplo, ainda é daquela turma do Facebook, porque parece que hoje quem usa Facebook é só o pessoal do Stop, da Mirinda e desse pessoal mais antigo aí, porque o pessoal novo é Instagram, e aí já tem um outro mais novo que o Instagram, que eu não sei o nome. Né? TikTok, pois é. Então, Facebook já está quase em desuso. Mas se você for olhar a quantidade de amizades, de amigos que você tem no Facebook, é muita gente que de fato é amigo por estar vinculado ali, mas talvez você nem convive com a pessoa. E para dificultar ainda mais essa questão dos relacionamentos, nós estamos vivendo hoje uma polarização política, que é aquela divisão entre esquerda e direita, e aí muitos relacionamentos se desfizeram, grupos de WhatsApp, de família, foi um desastre nas últimas eleições, gente brigou e até hoje não se fala, o grupo foi desfeito. O fato é que os relacionamentos ficaram prejudicados. E todo relacionamento, queridos, ele passa por dificuldades. Isso aí é certo. Por mais que você goste da pessoa, um dia poderá haver divergência de opinião, porque nós temos pessoas que são de educação distinta, de costumes distintos, e a convivência acaba aflorando essas diferenças, e muitas vezes essas diferenças às vezes se tornam quase que irreconciliáveis, né? Os estudiosos do comportamento humano, eles dizem o seguinte, que para você se relacionar bem com uma pessoa, você precisa cultivar o sentimento, você precisa expressar o seu sentimento em relação a outra pessoa. E isso não apenas em relação a casais, na família, entre pais e filhos, entre irmãos, colegas de trabalho, vizinhos. A gente precisa estar constantemente cultivando, adubando. Alguém já comparou a uma plantinha que você tem que regar, que você tem que cuidar, para aquele relacionamento poder seguir adiante. Só a título de ilustração, para que a gente possa entender um pouco quão mais raro está essa questão da demonstração de afeto entre as pessoas, inclusive dentro da própria família, que é onde deveria isso ser constante, natural, uma demonstração de amor, de afeto, de carinho, um eu te amo, ou você é importante para mim. Mas parece que, como foi dito aqui, a gente está vivendo como que no automático. E uma vez que, por exemplo, você já está convivendo com a pessoa, aí você não tem o costume de, por exemplo, dizer eu te amo, ou então filho, eu te amo. É como se fosse já automático. Está subtendido. Então, só a título de ilustração, queremos dar um exemplo para você. A ilustração é a seguinte: conta-se que um grupo de mulheres estava num seminário estudando sobre como melhorar o relacionamento do casal. E quem estava ministrando, o palestrante, perguntou para elas: vocês amam seus maridos? Quantas aqui amam seus maridos? E todas, unanimemente, a Jeane já levantou a mão aqui. Quem mais vai levantar a mão? Todas, unanimemente, levantaram as mãos. E ele prosseguiu, dizendo: vocês lembram quando foi a última vez que vocês disseram eu te amo?
Era o seu marido. E aqui, quantas aqui lembram quando foi a última vez que disse eu te amo para o marido? E só uma mãozinha ali, 2, 3, 4, 5. E para surpresa ou não, para mera constatação, ninguém sabia quando é que tinha dito a última vez que amava o marido. A Jane disse agora. Companheiro. Disse agora, né, Jane? Ela está bem lembradinha, né? E aí ele disse, pois então pegue seus celulares, todo mundo anda com celular, né? Hoje é um objeto assim, é uma peça de roupa da gente, né? Ninguém sai de casa sem celular. Pegue o celular de vocês e manda uma mensagem para ele, simplesmente diga, eu te amo. Uma mensagem. E elas obedeceram, fizeram isso, eu te amo. Aí em seguida ele disse, eles já responderam? Qual foi a resposta deles, né? E olhem só as pérolas, as respostas dos maridos, né? Como é que eles reagiram. Um deles disse, você está bem? O outro, que foi? Bateu o carro de novo? O terceiro disse, diga logo o que foi, conte logo. Não venha com lero, não. O outro disse, o que você quer dizer com isso? Afinal de contas, né? Um outro falou, nem tente me enganar. Diga logo de quanto você precisa. Um outro engraçadinho, me lembrei do Lucas, meu filho, fala muito assim, aí tem. O sétimo falou assim, se não me disser para quem é esta mensagem, eu juro que eu te mato. Mas a melhor de todas foi, quem é? Por que a gente está contando essa ilustração, né, de casais? Porque os conflitos são inevitáveis. Ao longo da vida, a gente tem conflitos, a gente tem divergência de opiniões. Isso é uma coisa inevitável, eu diria até salutar, porque nós somos diferentes. Nós temos criações diferentes, né? Moramos em casas diferentes, então é inevitável que a gente divide, né? Mas o nosso intento aqui hoje é fazer com que vocês percebam que os conflitos são inevitáveis, sim. Mas nós podemos usar esses conflitos em nosso benefício, quando nós reagimos bem, sabemos como lidar com eles e procuramos solucioná-los. E a nossa ministração nessa manhã é nesse sentido, para fazer com que vocês percebam que não é fácil, mas também não é impossível. Amém? Então, o que é que a gente pode fazer? Quais são as atitudes que a gente deve tomar para que a gente possa superar qualquer conflito no nosso relacionamento? Primeiro, se você quiser anotar, anote aí para você não esquecer. Determine-se a resolver todo o conflito quando ele acontecer. A palavra do Senhor nos diz lá em Romanos 12, 18, o texto que nós lemos no início, se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Uma pesquisa foi realizada nos Estados Unidos sobre as 5 atitudes mais frequentes que as pessoas podem adotar quando estão em conflito, para tentar resolver o conflito de relacionamento. E aqui é todo tipo de relacionamento, não diz respeito somente a casais, qualquer tipo de relacionamento. A primeira atitude é que a pessoa pode simplesmente se retirar e ignorar a situação. É mais ou menos aquela atitude assim, ó, já que eu não posso ganhar, então não adianta eu ficar brigando. E aí a pessoa se retira da situação, porque como ela vê que não vai ganhar a briga, ela decide se retirar, ou seja, ela não enfrenta o problema de frente. Uma segunda atitude que pode ser adotada, que não é a ideal, é que a pessoa pode focar apenas em sair por cima. Quando ela está numa discussão, ela não está prestando atenção no que o outro está dizendo. Ela já está prestando atenção aqui, pensando no que ela vai dizer.
Ou seja, ela não adota uma atitude de escuta ativa. Ela está tão focada em sair por cima da discussão que ela nem escuta as contra-razões do outro. Ela quer simplesmente justificar o seu posicionamento. Então, porque ela está mais ou menos naquela atitude: se eu não conseguir ganhar essa discussão, eu nem vou conseguir conviver com isso. Tamanho é o desejo dela de fazer prevalecer o seu ponto de vista. Uma terceira atitude é a pessoa se render, acabar desistindo de resolver o problema para poder conviver pacificamente com a outra pessoa. Mais ou menos aquela atitude que ela diz assim: rapaz, é ruim com ela, pior sem ela. Então eu vou deixar quieto, bota isso aqui para debaixo do tapete e simplesmente vamos tocar a vida e vou empurrar com a barriga. Não sei se vocês conhecem alguém que vive esse tipo de relacionamento, que a pessoa simplesmente deixou para lá: eu já desisti, vou só simplesmente levar adiante do jeito que está. A outra é a pessoa se acomodar e correr o risco de comprometer princípios que para ela são importantes, porque ela tem aquele pensamento que é muito comum hoje em dia: é mais importante ser feliz do que ter razão. Já ouviram essa expressão? A pessoa diz: paz, o importante é ser feliz e não ter razão. E por conta disso, a pessoa simplesmente abre mão dos seus posicionamentos, abre mão daquilo que ela crê, compromete os seus princípios e valores porque não quer estresse. Essa é uma outra atitude equivocada. E a atitude correta é o quê? É você realmente enfrentar o problema, é você se debruçar sobre o motivo pelo qual você está divergindo da pessoa e você simplesmente não se acomodar, não se acovardar, não desistir, mas é mais ou menos a seguinte atitude: olha, você chegar para a pessoa e dizer: fulano, o meu relacionamento, a nossa amizade, ou o nosso relacionamento conjugal, ou qualquer que seja o nível que for, é tão importante para mim que eu não quero que nada atrapalhe, mas existe algo que está pegando aqui e a gente precisa conversar sobre isso. Nós podemos sentar e conversar amigavelmente, sem animosidade? Aí sim, você abre uma porta para verdadeiramente enfrentar o conflito que está, porque simplesmente jogar para embaixo do tapete, se acomodar, isso não é solução adequada. Então é você buscar resolver o conflito quando ele acontecer, mas que a solução ela seja justa e equitativa para todas as partes, ou seja, que seja algo que seja bom para ambas as partes. Não tenha, lembrei até agora do Celso Russomano, daquele camarada que ia resolver os conflitos, e aí no final ele dizia: estando bom para ambas as partes, Celso Russomano aqui e agora. Mas não é o caso. Mas é você encontrar uma solução que seja justa e que seja equitativa, que seja correta, que seja bom para ambas as partes, e não apenas para um simplesmente abrir mão, calar e o outro prevalecer sempre. Segundo passo para a gente superar esses conflitos, resolver, é tratar o problema o mais cedo possível. A Bíblia diz, eu não recordo a passagem, ele acabou nisso: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. A gente pensa muito nesse versículo com relação a casais, mas na verdade ele foi dado de uma forma geral, porque nem todo mundo é casado, nem todo mundo está num relacionamento matrimonial. Mas é para resolver logo. Os judeus, os fariseus, os saduceus viviam testando Jesus. Eles queriam apanhar Jesus numa falha de entendimento de palavras para... A gente sabe para que eles queriam, né? E aí chegaram para Jesus e disseram: mestre, em que se resume a lei? Em que se resume os 10 mandamentos? Jesus vai e responde, lá em Mateus 22, 37. Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como a você mesmo.
Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém? Primeiro, ame a Deus. Ame a Deus em primeiro lugar. Deus tem que estar em primeiro lugar na sua vida, em todas as circunstâncias. Amém? Não é o filho, não é o marido, não é o trabalho, nada pode tomar o lugar de Deus. Né? Porque quando qualquer coisa toma o lugar de Deus na sua vida, quando qualquer coisa é mais importante, quando qualquer coisa, a não ser Deus, move a sua vida, tudo dá errado. Quem vive uma situação dessa pode se perceber, nada dá certo. Por quê? Porque simplesmente é um mandamento, é o primeiro mandamento. E ao perguntarem para Jesus em que se resumiam os 10 mandamentos, ele disse: ame a Deus, em primeiro lugar, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, ame a Deus. Mas o segundo é: ame a seu próximo como a você mesmo. Ame a seu próximo. Por que Jesus disse isso? Porque se você ama ao próximo como você ama a si, não precisa dos demais mandamentos. Quais são os demais? Não furtarás. Você ama o seu próximo, você vai furtar algo dele? Não vai, porque você ama como a você mesmo. Como é que você vai furtar? Não adulterarás. Você vai adulterar? Você ama o seu próximo, você não vai adulterar, né? Não darás falso testemunho. Você ama o seu próximo, você não vai fazer isso. Honre pai e mãe. Pai e mãe, gente, apesar de ser pai e mãe, é próximo, é outra pessoa, é o meu semelhante. E se eu honro meu pai e minha mãe, eu não preciso desse mandamento, porque se eu amo a eles como meu próximo, como a mim mesmo, eu não preciso desse mandamento que me manda honrar, né? E para vocês verem assim a intensidade, porque Jesus falou assim. E a gente, diante desses 2 mandamentos que resumem toda a lei, todo o Antigo Testamento está resumido nesses 2 mandamentos, né? Você não pode simplesmente deixar para mais tarde. Você está com um problema com alguém, uma palavra, uma questão mal resolvida, você não pode deixar para amanhã, você tem que resolver hoje. Por quê? Porque isso é um mandamento. Ame o seu próximo, queira resolver o problema, queira passar para virar a página. Você não pode simplesmente dizer: eu vou ficar aqui na minha, está lá na vida dele, vive a vida dele, ela vive a vida dela. Não estou falando de marido e mulher não, tá, gente? Estou falando do semelhante nosso. E simplesmente vai passando a vida. E a gente não se dá conta que a gente não está cumprindo o mandamento do Senhor. Quando diz: ame a seu próximo. Resolva, queira resolver o problema, né? Tome iniciativa. Não espere que o outro tome. Porque ele não obrigatoriamente vai ter o mesmo entendimento que você. Talvez ele nem conheça Deus, talvez ele nem se relacione com Deus. Mas você se relaciona, amém? Então tome iniciativa. Porque a vontade de Deus sempre é a reconciliação. É sempre que nós vivamos em harmonia, em paz, né? O versículo lido aqui, o versículo tema é: no que depender de vós, tende paz com todos os homens, amém? Depende de você, pois tenha paz. O primeiro passo depende de você, pois dê. Amém? Os padrões de conduta de Deus são elevados, é elevadíssimo. Gente, é muito elevado. Dizer: ame a seu próximo como você mesmo. Tome iniciativa. É muito elevado, porque às vezes a gente é magoado, é muito pesado o que a gente passou, né? Mas, embora seja forte, difícil, Deus ele nos dá os meios para conseguir. O Espírito Santo de Deus nos ajuda a dar esse passo. Está dando microfonia aí. Quando você foca no outro, no que o outro fez, ela ficou alta, né? Você corre um risco seríssimo de ficar na defensiva. Você é o bonzinho, você é o coitadinho, o outro que fez tudo.
né? E você fica, por que eu vou fazer isso? Por que eu dou esse passo? Isso é estratégia maligna do inimigo. Nós temos que ter, sim, um coração humilde, um entendimento que naquela determinada situação eu não vou esperar que o outro dê o passo, eu vou dar. Amém? Você pode começar dizendo: olha, eu sinto que tem alguma coisa errada entre nós, tem alguma coisa que está pegando. A gente sente, não sente? A gente sente, não precisa o outro chegar e verbalizar, não. A gente sente. E como o pastor Joaquim terminou de dizer: olha, vamos conversar. Vamos sentar aqui, eu preciso conversar isso com você. Eu preciso esclarecer isso aqui com você. Amém? Terceiro, concentre-se no problema e não na pessoa. Isso aqui é uma das partes mais difíceis de resolver um conflito, porque no calor da discussão, cada um, às vezes, no desejo de fazer valer o seu ponto de vista, você acaba atacando a pessoa. Ao invés de você focar no problema, para resolver o problema, você acaba focando na pessoa. E a Bíblia Sagrada nos diz lá em Filipenses 2,4, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. E às vezes num conflito a gente tenta simplesmente defender apenas os nossos interesses, nosso ponto de vista, e não pensa e não se coloca no lugar do outro. E acaba atacando a outra pessoa. Às vezes uma mãe, quando vê um filho fazendo algo errado, ao invés dela chamar a criança e falar que aquela atitude daquela criança está errada, ela depõe, ela fala contra a criança. Você é um louco, você faz tudo errado, você não vai servir para grande coisa na vida, você não vai ser nada na vida. Ou seja, você está atacando a pessoa e não o problema. Você tem que dizer: meu filho, olha, eu lhe amo, você é uma bênção, você é fruto do meu amor, mas você, nessa situação, você está tendo a atitude errada. Você não está dizendo que a criança é um erro, ela está tendo uma atitude errada. Porque quando você diz que ela é um erro, que ela não vai servir para nada na vida, pronto, você está simplesmente condenando a pessoa a nunca fazer nada correto, porque é como se ela fosse um desastre da natureza. O nascimento dela não deveria ter acontecido, entende? Você precisa focar no problema e nunca na pessoa. Quando nós estamos focados apenas na solução, nós não estamos procurando culpados. Ninguém aqui está num conflito, a gente não vai para resolver um conflito numa operação de caça às bruxas, de saber: você é o culpado e eu sou o correto. Quando você tem esse tipo de atitude, você não vai muito longe do seu relacionamento. A Bíblia Sagrada nos diz, lá em Provérbios 10:12, que o ódio provoca conflitos, mas o amor cobre todas as transgressões. Quando você ama, quando você está numa relação e você está discutindo com alguém e que você está agindo com amor, o seu amor é capaz de cobrir todos os erros, de cobrir todas as transgressões. Em que sentido, pastor? De que a gente vai fazer de conta que não tem nada errado? Não. Mas que no sentido de que você vai enfrentar aquela situação com amor para resolver o problema, por mais sério e mais grave que ele seja. Quando você, por exemplo, é muito comum agora, por exemplo, entre casais. Casal tem 10 anos de casado. E aí o marido fez alguma coisa que desagradou a esposa. E aí, quando eles vão conversar, sabe o que ela faz? Ao invés dela focar naquele problema que ocorreu ali, ela diz: mas na nossa lua de mel, você fez isso. Ou seja, ela vai buscar um problema lá do passado, que não está em foco, que não está em discussão, uma coisa que em tese já era para ter sido superada, mas ela simplesmente vai, parece que acessa aquela caixinha lá de 1900 antigamente
e traz à tona. E aí você não resolve o problema. Por quê? Porque você precisa focar no problema que você está querendo resolver e não na pessoa. Amém? Um quarto passo: decida que cada crise deve acabar com a procura do perdão. Amém? E antes de falar dessa questão do perdão, eu queria falar assim: a forma como você fala é determinante. O tom da sua fala, né? E eu falo isso aqui para mim, meus irmãos. Eu tenho uma dificuldade muito grande, não é nem dificuldade, é o meu jeito de ser, o meu temperamento. Às vezes eu vou falar uma coisa e quem está do meu lado, quem está ouvindo, pensa que eu estou brigando. Eu falo num tom tão, assim, eu sou tão ferrenha enfática nas confrontações, que quem está do lado pensa que eu estou brigando. Não, calma, fala, peraí, se acalme. Não, mas eu não estou com raiva, eu não estou. Do jeito que eu estou falando aqui, né? Você vê isso. E eu acho que tem muita gente que se identifica comigo. Eu acredito que sim, né? Muita gente se identifica comigo. Mas é tão importante, às vezes você está coberto de razão, mas a forma como você fala, você perde a razão. Já aconteceu com você isso? Você perde totalmente a razão. Enquanto eu estou aqui falando isso, eu me lembrei de uma ilustraçãozinha. Um casal, o filho tinha ido estudar fora, no exterior, e chega um telegrama, no tempo do telegrama. Hoje em dia, né, tudo é WhatsApp, né, mas no tempo do telegrama. E o telegrama dizia assim: o pai pegou o telegrama, estava endereçado a ele, e ele viu isso assim. Leu e disse para a mulher dele: esse nosso filho não tem jeito não. Olha aí o desaforo da mensagem dele. Aí a mãe: que foi? E ele pega e diz: olha aqui o que foi que ele escreveu. Papai, mande dinheiro, tô duro. Você já pensou que desaforo esse menino escreveu um negócio desse? E a mãe pega e diz: deixa eu ver aqui, meu filho, deixa eu ver aqui esse telegrama. O pessoal olha: não está escrito isso não. O que está escrito aqui é: papai, mande dinheiro, tô duro. Para você ver como a forma que a gente fala muda as coisas, né? Provérbios 15 diz assim, 15:1 diz assim: a palavra dura, a resposta branda desvia o furor, desvia a raiva, mas a palavra dura suscita a ira. Quando você for falar alguma coisa, lembre-se desse versículo. Procure ser brando, procure falar de uma forma que não ofenda. Isso é meio caminho andado para o pedido de perdão. Você concorda? Amém? E não vamos esquecer, Mateus 5:23, Jesus falou assim: portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, e então volte e faça a sua oferta. Em outras palavras, sabe o que ele está dizendo aqui? Olha, se você estiver em conflito, se você estiver com mágoa, se você estiver guardando rancor, ódio contra alguém no seu coração, não traga oferta não. Isso aí é oferta de tolo. Eu não vou receber. Deus está dizendo isso para você. Eu não vou receber. Amém? Então, se você lembra, todos os cultos aqui têm oportunidade. E eu não estou falando de oferta limitada a financeiro, não, a dinheiro, não. Eu estou falando de oferta de vida. Amém? Porque tudo que nós fazemos com o Senhor é uma oferta. O nosso tempo diante do Senhor é uma oferta diante do Senhor. Né? O louvor é uma oferta diante do Senhor. A oração que você faz, os pedidos, tudo é oferta diante do Senhor. É muito sério isso, gente. É muito sério, igreja.
essas palavras de Jesus. Se você vai trazer a sua oferta e se lembrar, você está aqui louvando, está lá no seu banheiro louvando, você lembra que tem algo, resolva, vá lá, peça perdão. Ah, mas a pessoa que me ofendeu, a pessoa tem 99% de culpa. Ah, 99% quer dizer que você tem 1%, não é não? Amém? Ninguém está certo 100%. Ninguém está errado 100% também. Então faça a sua parte. Lembre-se dessa passagem de Jesus. Muito sérias essas palavras. Não só a oferta que você traz aqui no dia do culto, que você faz um pix, não. É vida. É vida diante do Senhor. Se você tem algum problema de relacionamento, resolva. Amém? Resolva para que sua relação com o Senhor, com Deus, não seja quebrada, não exista uma muralha. Amém? E no que você pede perdão, você vai dar a oportunidade para a pessoa também pedir, lhe perdoar e restaurar o relacionamento. Amém? Isso vai ser determinante, né? O tempo não cura feridas, somente o perdão pode fazer isso. Amém? Às vezes a gente tem essa tendência a achar, não, deixa, o tempo vai passar, vai esquecer, tudo vai ficar bem, outras coisas vão acontecer. Com o dedinho, só faz é piorar. O tempo ele vai fortalecendo aquele problema. Você tem que tomar a decisão. Ah, mas é difícil. É difícil, é. Mas se você olhar para a sua vida, se der conta do quão grande foi o perdão de Deus para você, né? Quanto o Senhor lhe perdoou, meu irmão, vai ficar facinho, facinho. Amém? Encerrando, concluindo, queria só recapitular as quatro atitudes que nós falamos dessa manhã para resolver o conflito. Primeiro, determine-se a resolver o conflito quando ele acontecer. Não fique postergando, não fique protelando. Trate do problema o mais cedo possível. Concentre-se no problema e não na pessoa. Ataque o problema e não a pessoa. Porque se você vai resolver um conflito e você ataca a pessoa, você vai gerar um novo conflito e não vai resolver o problema. E você tem que ter a atitude de buscar resolver cada crise com a procura do perdão. Eu sempre gosto de dizer que o perdão, ele é uma via de mão dupla na nossa vida. Nós precisamos ter a porta do perdão sempre aberta. Sempre que eu me relaciono com alguém, aquela pessoa já está previamente perdoada. Eu acabei de lhe conhecer, prazer, Joaquim, prazer, Aldenê. Pronto. A partir do momento em que eu conversei com ela, a porta do perdão já está aberta. Sabe por quê? Porque um dia eu posso liberar perdão, mas outro dia eu posso talvez precisar do perdão dela. Então é uma via de mão dupla, ela tem que estar sempre aberta. E Jesus disse o que na oração lá conhecida como oração do Pai Nosso? Que Pai Nosso que estás no céu, perdoa as nossas dívidas, nossas ofensas, na medida em que nós perdoamos. Ou seja, na mesma proporção, se eu não perdoar, Senhor, também não me perdoe. Por isso que Moody diz que você pode ir para o inferno tanto por não crer como por não perdoar. Porque quando você diz, eu não perdoo, você está dizendo, Deus também não me perdoe. E se Deus não te perdoar, onde é que você vai? Então o perdão ele precisa ser uma porta aberta. Decida buscar. Ainda que você seja a parte ofendida, ainda que você tenha 100% de razão. E deixa eu lhe dizer, tem gente que você vai buscar reconciliação e ela aproveita aquele momento para massacrar ainda mais você, mas você está ali como obediente a Deus e você vai segurar
e você vai dizer, eu estou aqui em obediência, pode pisar, pise, mas eu vou sair daqui com perdão. Agora, o que vai acontecer depois, não é que você vai continuar sendo amiguinho. Não é isso. Não estou dizendo isso. Por exemplo, se uma pessoa trabalha na sua casa, uma secretária, e aí ela subtrai algum objeto e você sabe que ela subtraiu o objeto, você perdoa, você não vai denunciar na polícia, você decidiu dar como perdido, perdoar. Agora aquela pessoa, ela perdeu a sua confiança para continuar na sua casa. Você não vai executar, você não vai fazer nada, mas a partir daquele momento você vai dizer, fulano, não dá mais para continuar aqui a nossa relação de trabalho, entende? Você não vai ficar com mágoa, com rancor, mas perdeu a confiança. Muitas vezes no relacionamento acontece isso. É um cristal trincado. Alguém conserta cristal trincado? Não conserta. Então, mais o perdão precisa ser liberado, porque a Bíblia diz que isso tem que acontecer para que não surja uma raiz de amargura. E você já prestou atenção? Essa semana lá na minha rua foram quebrar uma calçada e tinha uma árvore lá, uma palmeirinha plantada. Quando começaram a quebrar, eu fiquei impressionado como as raízes daquela palmeirinha, elas se espalharam debaixo do solo, entraram por baixo do calçamento. Ou seja, quando a raiz é lá cultivada, guardada, ela vai se ramificando. Então, se a raiz de amargura está no seu coração, meu irmão, aquilo ali vai criando tentáculos que você, às vezes, prejudica de sua vida como um todo. Então, deixe a porta do perdão aberta. Amém. Eu quero concluir esse final. O tempo já estourou. Estamos passando 3 minutos do tempo. E quando eu comecei, eu disse, não tem tanta coisa para falar, não. Quem aqui quer a bênção de Deus? Amém. Todos levantaram a mão. Eu também quero a bênção do Senhor. Mas vocês sabem como é que a gente consegue a bênção? Onde é que Deus abençoa? Quando é que Deus abençoa? Vocês sabem? Vocês sabiam que tem um texto bíblico falando exatamente sobre isso? Onde é que Deus abençoa? Está lá no Salmo 133, irmãos. Vamos ler. Diz assim: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Amém? Vamos repetir o último versículo, o final, né? Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Agora eu pergunto, como é que você vai ter essa união? Se você está guardando mágoa, se você está com problema debaixo do tapete, se você tem algo contra o seu irmão, como é que vai ter? Vocês vão viver unidos em união. Como é que vai ser isso? Por você, meu irmão, seja egoísta. Diga, eu sou egoísta. Eu quero a bênção do Senhor. E eu vou resolver os conflitos com o meu próximo. Amém? Porque é só aí que o Senhor ordena a bênção. Lembre-se, resumo de toda a Bíblia. Jesus falou, de todo o mandamento. Ame a Deus sobre todas as coisas. Confira se na sua vida você está amando a Deus sobre todas as coisas. Amém? Mas não é só. Confirme, faça uma análise na sua vida. Se você está amando o seu próximo como a você mesmo. Amém? Se as duas respostas forem positivas, a gente se vê lá no céu. Amém? Vamos ficar de pé. Quem quer ir para o céu? Eu quero lhe ver lá no céu, amém? Eu quero lhe ver lá no céu. Por que eu quero lhe ver? Porque se eu lhe ver lá no céu, significa que eu estou lá. Entende?
Então, você precisa entender que a sua vida, você tem um relacionamento vertical com Deus, mas você também tem um relacionamento horizontal com as pessoas. Ame a Deus e ame o próximo. O nosso coração, a gente precisa resolver. E às vezes, irmão, sabe qual é a maior dificuldade agora para quem é casado? Às vezes a gente diz amar o próximo como a nós mesmos. Mas só que às vezes a gente não vê o nosso cônjuge como o próximo. Não, ela é minha mulher, não é meu próximo. Meu amigo, deixa eu lhe dizer, antes de ser sua mulher, ele é seu próximo. Antes de ser seu marido, ele é seu próximo. E às vezes a gente se derrete com os irmãos da igreja. Ô abençoado, ô abençoada, ô bênção. Já viu? Tem gente que não decora o nome da gente, aí só diz assim, ô bênção. Ô florzinha. Só que aí quando chega em casa, aí olha para o cônjuge não é próximo, não é irmão. Ele é irmão antes de ser seu marido. Não é florzinha, é espinhozinho. Então, olhe o seu cônjuge, olhe o seu pai, olhe a sua mãe, olhe o seu irmão como o seu próximo. E aí você vai querer a bênção do Senhor. Oh, como é bom e agradável viver os irmãos. Aqui não está falando de irmão de sangue, irmãos em Cristo. Amém? Na nossa vida, pessoas vão nos ferir, pessoas vão nos decepcionar, vão nos magoar, mas a porta do perdão está aberta. Antes de você me magoar, você já está previamente perdoado. E nós vamos seguir, e nós vamos adiante, em nome de Jesus. Eu quero orar. Se alguém aqui nessa manhã, que o Espírito Santo falou que você precisa tratar dessa área da sua vida, de perdão, de relacionamento, que algo que você feriu e a pessoa está à esquerda por você, ou que você foi ferido e que até hoje não resolveu o problema porque você está esperando que a pessoa tome a iniciativa, e nós aprendemos aqui que nós temos que tomar a iniciativa independente de termos razão ou não. Nós queremos a reconciliação, porque essa é a vontade de Deus. Então eu quero orar por você. Nós queremos orar pela sua vida, para que o Senhor nessa manhã possa arrancar toda e qualquer raiz de amargura no seu coração, para que você possa ser livre. Nós cantamos hoje aqui, não sou mais escravo do medo, lembra? Mas você talvez não seja escravo do medo, mas está escravo da amargura, está escravo do rancor, do ódio. Você não matou a pessoa fisicamente, mas você olha e diz, olha, fulano de tal morreu para mim. Você já matou no coração. E nós queremos orar. Nós não podemos sair daqui sem orar. Se não tiver ninguém para orar, amém. Mas talvez se tiver alguém que Deus falou com você, então você precisa estar aqui. Vem agora, sai do seu lugar. E nós queremos encerrar o culto. Nós não podemos esperar muito, delongar. Se você precisa liberar perdão, pedir perdão, reconciliação, não perca a oportunidade nesse momento. Deixa eu lhe dizer, perdão não é uma questão de sentimento, é uma decisão. Quando você decide, Deus traz o sentimento ao seu coração, tira o peso, tira aquela angústia, aquela mágoa, aquela dor. Oh, Paizinho querido, como Tu és lindo, como Tu és santo, como Tu és maravilhoso, Senhor. Quando nós olhamos para a cruz, o Teu sacrifício pelos nossos pecados, como Tu nos amaste, Senhor, como Tu nos perdoaste, Senhor. Quem somos nós, Senhor, para perdoarmos, Senhor? Mas muitas vezes, Senhor, o tempo passa, não temos oportunidade e vamos deixando de qualquer jeito. Eu quero te apresentar, Senhor, essas vidas que vieram aqui no Teu altar nessa manhã. Senhor, que já é um sinal que o Senhor está trabalhando. Senhor, cria oportunidades. Tu és aquele, Senhor, que cria sim a oportunidade. Tu és aquele que se reconstrói a nossa história, refaz, reescreve. Senhor, faz. Eu não sei o que houve, eu não sei, Senhor, as circunstâncias. Mas o Senhor sabe todas as coisas.
Senhor, fale de forma tal que essas mães que estão aqui à frente, Senhor, nesta manhã, se surpreendam contigo. Circunstâncias que tu vais criar, Senhor, e vai mudar a história, vai reescrever um novo capítulo. E, Senhor, teu nome será glorificado, meu Deus. E a vida plena que tu disseste que veio para dar, elas vão experimentar, em nome de Jesus. Também aqueles que não vieram, Senhor, não sei por qual motivo, mas tu sabes. O Senhor vai trabalhando. Senhor, a tua palavra diz que ela não volta vazia. A tua palavra não volta vazia. E foi a tua palavra que foi ministrada nesta manhã. Senhor, reverbera. Senhor, que cada um de nós, para sairmos desse lugar, desse tempo, possamos estar com essa palavra, especialmente aquela de Mateus 5, que foi lida, Senhor. Que ao levarmos para Ti a nossa oferta, Senhor, nossas vidas, nós possamos nos lembrar da necessidade de estar em paz com todos os homens, de pedir perdão e de ser perdoado por Ti também, meu Deus. Em nome e para a glória de Jesus. Amém. Nós falamos aqui sobre a questão do perdão. Você que está aqui, você ainda não tem certeza da sua salvação. Você precisa se reconciliar com Deus. A Bíblia diz que Deus enviou Jesus Cristo para reconciliar consigo o mundo. E você não pode sair daqui sem ter a certeza do perdão de Deus na sua vida. Se há alguém aqui que ainda nunca confessou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você precisa se reconciliar, você precisa entregar a sua vida a Jesus. Há alguém aqui que diz: pastor, por mim, eu preciso do perdão de Deus, eu preciso sentir que Deus me perdoa dos meus pecados. E você que porventura tem se afastado dos caminhos do Senhor, precisa de reconciliação, quer se reconciliar com o Senhor nesta manhã, saia do seu lugar. Essa jovem aqui está querendo se reconciliar com o Senhor. Amém? Glória a Deus. Alguém mais que está aqui nessa manhã que diz: pastor, ore por mim, eu preciso também me reconciliar com o Senhor. Amém? Vamos orar aqui por ela. Vamos ajudá-lo. Diga assim: Senhor Jesus, nesse instante eu me arrependo dos meus pecados e eu te peço que o Senhor me perdoe, que o Senhor reescreva a minha vida, a minha história. Senhor, eu preciso do teu perdão. Age agora no meu coração, me limpa de toda impureza e me justifica diante do Pai. A partir de hoje, eu faço o propósito de andar sempre na tua presença, com o coração aberto para receber o teu perdão e para liberar perdão, para a glória do teu nome, em nome de Jesus.